Bem, galera, na aula de hoje nós vamos falar de gravitação universal, que possivelmente será o último assunto da unidade e, consequentemente, o último assunto, deste ano. Bem, a lei da gravitação universal é uma lei física que foi descoberta pelo físico inglês Isaac Newton. Ela é utilizada para calcular o módulo da atração gravitacional existente entre dois corpos dotados de massa. A força gravitacional é sempre atrativa e age na direção de uma linha imaginária que liga dois corpos. Além disso, em respeito à terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, a força de atração é igual para os dois corpos interagentes, independente de suas massas. De acordo com Isaac Newton, dois corpos atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, assim, essa é só uma definição geral da lei da gravitação, né? E aí, nesse slide, vocês verem a informação do físico que fez essa descoberta e de pontos importantes da força, da ligação com a terceira lei de Newton, da lei de ação e reação, e ver a questão da atração de corpos, que é independente de suas massas. E aí a gente vê mais adiante como é que funciona essa lei. E aí temos dois modelos que foram bastante baseados para poder ter essa questão da lei gravitacional. Então, assim, tem um modelo geocêntrico e tem um modelo heliocêntrico. No geocêntrico, que também pode ser chamado de geocentrismo, ele é o modelo mais antigo da configuração do sistema solar. Essa ideia remonta desde a antiguidade. Segundo o modelo, a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Na época era raro quem discordasse da ideia, que permaneceu como correta por muito tempo. Graças ao aprimoramento de equipamentos e estudos, hoje sabemos que o centro do nosso sistema que é o Sol. Então, imagine aí, o sistema solar, onde não eram os planetas que ficavam em torno do Sol, e sim o Sol que ficava, em torno do planeta. Sabemos hoje também que o Sol ele é o centro do sistema solar. E o que é que isso tem a ver, professor? Porque é isso que nos traz o início da lei de gravidade. É com base nisso que a lei de gravidade foi sendo feita e estudada, e hoje é um assunto onde a gente vê com a questão de facilidade. Essa teoria do geocentrismo, gente, ela também foi defendida por filósofos e astrônomos, certo? Tais como Pitágoras, Aristóteles e Tycho Brahe. Eles também acreditavam que o geocentrismo era dessa forma e que o Sol, o Sol que girava em torno dos planetas. Já o heliocentrismo, ele diz que a Terra gira em torno do Sol, com certa periodicidade e velocidade. Por conta desse movimento, temos, por exemplo, as estações do ano e o dia e a noite. Ele é o oposto do geocentrismo, que dizia que o Sol girava ao redor da Terra, e, historicamente, os historiadores e astrônomos costumavam datar o século século XVI, como o início dos estudos sobre o heliocentrismo, mas desde muito antes o assunto já estava em debate. A partir desse ano que o assunto ganhou mais notoriedade e mais estudos relevantes. O heliocentrismo, no século III a.C., ele teve o grego Aristarco de Samos também já havia feito referência sobre ele, porém a teoria dele na época foi rejeitada. E só depois do Renascimento, por Copérnico, que isso foi revisto, e hoje é o heliocentrismo que reina em cima da lei de gravitação. E dentro da lei de gravitação universal nós temos as leis de Kepler, que são divididas em três,
que é a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. E juntas elas se explicam cada uma como é que funciona o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro massivo, como planetas e estrelas, que é o que nós temos no universo, e também a gente pode se firmar em cima das leis. Como são? A primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, ela afirma que a órbita dos planetas gira em torno do Sol. Não é circular, mas sim elíptica. Além disso, o Sol também ocupa um dos focos desse elipse. Apesar de elípticas, algumas órbitas, como a Terra, são muito próximas de um círculo, pois são elipses que apresentam uma excentricidade muito pequena. A excentricidade, por sua vez, é a medida que mostra o quanto uma figura geométrica difere-se de um círculo e pode ser calculada pela relação entre os semi-eixos da elipse. Trazendo isso para desenhando para entender o que é que funciona, né? A órbita dos planetas ela é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Ou seja, nós temos o Sol, que é o centro das atrações, né, no universo, e nós temos a Terra. Essa ligação entre o Sol e a Terra, como vocês veem, tem esse ponto aqui, né? Que é o ponto de ligação entre o Sol e a Terra, né? A ligação que ambos têm. E essa parte aqui, gente, que é a elipse. Esse círculo aqui, em azul, tá? É só mesmo representando o sistema solar. Mas foca nesse ponto aqui, o ponto do Sol, o ponto de meio e elipse, ok? E aí também o que a gente pode avaliar nessa lei é que a distância do Sol varia ao longo do movimento que ele faz, né? Ou seja, esse aqui que é o movimento que ele faz, é um movimento de translação e rotação, né? Ele vem fazendo esse movimento aqui e à medida que ele vai se movendo, essa distância aqui vai diminuindo ou aumentando. Também nós temos o ponto em que o planeta se encontra mais próximo do Sol. E esse momento que ele está mais próximo do Sol, ele é chamado de periélio. E o movimento mais afastado, de afélio, certo? Prosseguindo, nós temos a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. A segunda lei afirma que a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que orbitam varre a áreas em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ela afirma que a velocidade com que as áreas são varridas é igual. Isso é a velocidade aureolar das órbitas constantes. Nesse caso, esses traços aqui que eu vim falando, né, é o movimento que é feito do Sol. O Sol tem aquele movimento dele lá de rotação, onde ele por diversos momentos vai estar mais próximos ou não do planeta Terra ou de qualquer outro planeta. Mas a gente usa o planeta Terra como referência porque é o planeta, né, que a gente vive. E é também o único planeta até então comprovado que há vida e onde esses sistemas são estudados. Então nós temos duas áreas, a área 1 e a área 2. As letras vai significando os movimentos que ela vai fazendo, a ordem dos movimentos. K, L, M, N. Ela começa desse movimento assim, certo? Até retornar para o mesmo. E aqui são as letras gregas, né, que a gente usa da física como um mecanismo de identificação de cálculo para poder estar calculando uma fórmula ou algo do tipo. A primeira e a segunda lei de Kepler, ela não tem parte matemática, ela não tem cálculo, é só teoria. E aí dentro dessa segunda lei também, o que a gente pode entender é que ela é o segmento que une o Sol ao planeta em tempos iguais, né? E também é conhecida como uma área descrita pelo raio vetorial maior, mas isso é em um planeta com a linha imaginária e não em algo visível como a gente vê nos mapas. E a terceira lei, que é a lei dos períodos ou a lei da harmonia. Nessa terceira lei a gente traz que o quadrado do período orbital, representado por T, né, elevado ao quadrado, de um planeta, é diretamente proporcional ao cubo de sua resistência média ao Sol. Distância média ao Sol, representado pelo R,
ao cubo, que nesse caso é elevado a 3. Além disso, a razão entre t elevado a 2 e r elevado a 3 tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam essa estrela. A razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante, ou seja, sempre aumentando, e as duas na mesma situação. A fórmula que a gente usa, que nesse caso é a expressão para fazer o cálculo da terceira lei, é t elevado a 2 sobre r elevado a 3, ou t elevado ao quadrado e r elevado ao cubo, e o resultado vai ser sempre uma constante. Relembrando, o t ele representa o período orbital e o r ele representa o raio médio da órbita, certo? Lembrando também que o resultado sempre vai ser uma constante, que ele vai servir tanto para o período quanto para o raio médio. E aí, quanto maior a distância do planeta, maior será o período, que nesse caso é o T ali, de revolução do planeta. A constante proporcionalmente, que será o resultado, vai ter o valor diretamente ligado também à massa do corpo central, que aí o valor pode ser determinado tanto por essa forma quanto por outras fórmulas que a gente vai ver na próxima aula, ok? Aí vocês copiam esses apontamentos, essa introdução, porque isso é assunto para essa última avaliação de agora, e na próxima aula a gente vai ver as outras fórmulas de cálculos que também entram na terceira lei de Kepler.